todos pegam fogo. Amém? Queridos, alguns dias, alguns domingos, essa manhã é uma manhã de ensinamento, de trazer à igreja a luz da palavra de Deus. E alguns domingos foram trazidas algumas mensagens acerca do livro de Êxodo. E o Êxodo, ele traz um momento muito grande para a igreja. Êxodo quer dizer saída. E Deus, ele sempre na história, ele coloca um momento muito especial na vida do seu povo. Deus, ele escolhe para si um povo, ponto, né? E Deus agora, ele começa a trabalhar, começa a transformar, a edificar e traçar planos para este povo, que é o povo eleito, um povo separado de Deus. Você crê, você tem certeza disso, que você é um povo eleito de Deus? Sim, nós somos um povo eleito de Deus. E com isso, o tempo foi passando e o adversário, ele tentou de todas as formas tentar acabar com o povo de Deus. Tentar confundir, tentar transformar o povo de Deus. Mas Deus sempre na sua infinita misericórdia, no seu plano, que não pode ser frustrado, que não pode ser desviado, Deus sempre estabeleceu um resgate para o seu povo. Se a gente começar a ler o livro de Êxodo, que traz um ensinamento muito profundo, Deus, ele vai mostrar várias etapas na vida do seu povo. O povo estava escravizado durante 400 anos, e agora, como um povo separado por Deus, ele ia adorar a Ele. Não dá, né? Um povo escravizado, ele não tem motivação, ele não tem alegria de servir a Deus. O salmista, ele diz que, certa ocasião, o povo estava ali cativo. Ele fala, como vamos entoar a Deus em lugar estranho? Como vamos nos alegrar? Estamos aqui à margem do rio Eufrates, e como vamos nos alegrar se estamos cativos? Então Deus, ele queria trazer, ele queria libertar o seu povo, para que o povo tivesse a expressão, a motivação, a alegria para adorar a Deus. E meus queridos, eu queria dizer para você que Deus, ele vai agindo de várias formas, de várias maneiras. O povo estava cativo, Deus levanta um libertador, seu nome, Moisés. Deus chama Moisés ali de uma forma tremenda, porque até então havia uma sentença de morte para aquele homem que logo aos primeiros meses de nascimento, o rei de Faraó, do Egito, que era Faraó, ele levanta uma sentença para as crianças, que todas crianças, homens, seriam mortas. Havia uma sentença, mas de uma forma ali maravilhosa, Moisés, ele é retirado daquela sentença. Ele passa agora a ser chamado filho da filha de Faraó. E Deus, ele começa a operar. A vida de Moisés, eu já disse aqui em algumas mensagens, que se resume em 3 etapas. 40 anos Moisés viveu no Egito, 40 anos ele foi para o deserto, e 40 anos depois Deus o chama para ser um grande libertador. Moisés viveu 120 anos, 3 etapas onde Deus, ele foi trabalhando na vida de Moisés, e é assim que Deus, ele faz a nossa vida, vai trabalhando de forma ordenada, na cronologia de Deus. E talvez a gente ansiosa de tudo aquilo que queremos que aconteça na nossa vida, a gente não percebe como Deus, ele trabalha de uma forma organizada. E ali 40 anos, ele ficou ali no Egito, depois ele foi expulso para o deserto, viveu ali a experiência da sarça ardente, que pegava fogo, mas não se consumia, e Deus agora ele chama
a Moisés para liderar um povo numeroso. Sabe, Deus ele tem chamado pessoas para liderar uma grande nação, um grande povo. Tem chamado pessoas para exercer o ministério, para exercer o louvor, a adoração, o lugar de intercessão, a diaconia. Deus tem nos chamado. E Deus ele vai preparando. Talvez a gente ache, olha, Deus, eu não tenho capacidade, mas é Deus que nos capacita. Deus, se você for olhar, Deus ele nunca chamou homens perfeitos. Moisés era um homem medroso, de palavras pesadas, de dificuldade na fala. Deus ele chamou a Moisés e foi trabalhando na sua vida. E é assim que Deus ele faz. Ele começa a trabalhar no nosso medo, na nossa insegurança, na nossa incerteza. E Deus ele vai tirando todas essas dificuldades para nos fazer um grande líder. E quando eu olho assim para a igreja, eu vejo pessoas capazes em Cristo Jesus. Porque como o batismo vai ocorrer, são pessoas que talvez, falo isso de mim, pessoas um dia não tinham aquela certeza de salvação, mas se definiram e agora querem ser batizadas, elas querem se apresentar publicamente perante a igreja, entendendo que a vida velha já era e agora vão viver uma vida nova em Cristo Jesus. Passam a viver um arrependimento contínuo na sua vida. E assim Deus ele chama a Davi, a homens separados por Deus que eram falhos e que Deus foi capacitando a cada um. E a igreja aqui, estamos aqui nessa manhã, somos falhos, mas Deus tem nos capacitado, louvado seja o nome do Senhor. E no livro de Êxodo nós vemos a saída, e não é simplesmente sair. Às vezes a gente acha que certas situações da nossa vida é só pegar e pronto, está resolvido. Deus poderia pegar aqui os motivos de cada um de nós nessa manhã e pronto, de uma forma mágica resolver. Mas Deus, em todos os detalhes e situações da nossa vida, Deus quer nos mostrar algo. Deus, ele quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos transformar. E a gente vê um povo que 400 anos ficou no Egito, e agora Deus, ele envia um libertador, e mediante a Faraó, um dos maiores líderes daquela época, do Egito, Deus manda um homem medroso, com palavras, com dificuldades na fala, para falar a uma poderosa autoridade daquela ocasião, que era para deixar o seu povo ir. Olha só, as circunstâncias como Deus ele vai agindo no meio de uma grande libertação, de uma grande experiência que ele quer dar ao seu povo. E depois então vem as pragas do Egito, que são enviadas sobre aquele povo, sobre aquela nação, sobre o Egito. E Deus então, por final, ele liberta o seu povo. Perceberam que são etapas? E a gente precisa viver essas etapas. Primeiramente, Deus desperta em nosso coração um desejo, uma vontade. E aí, com isso, ele vai tirando as arestas, as quinas, para que nós sejamos moldados e transformados, para que nós, quando sairmos da tal situação, do momento atual que vivemos, possamos entender que não foi nós, mas foi Deus que operou um grande livramento. Moisés viveu 40 anos no Egito. Por um certo momento, Moisés, ele sim adquiriu certas formas do Egito. Quando Deus ele tira do Egito e leva para o deserto, Deus queria moldar Moisés para que ele entendesse que aquela sarça que não se consumia era o agir de Deus e não o seu eu. Moisés foi instruído, muito bem instruído pelos egípcios. Era um homem de guerra. A palavra nos diz que Moisés era um homem sanguinário. Era um homem assim de agir.
Mas a gente percebe que às vezes Deus não está na ação, Deus está numa voz mansa e suave. Quantas das vezes queremos tomar decisões precipitadas? Moisés matou um egípcio. Mas às vezes Deus queria falar de uma forma suave, tranquila, né? Às vezes queremos tomar decisões que acabam sendo precipitadas, mas às vezes se a gente tivesse parado um pouco e ouvido a voz de Deus, talvez seria diferente. Às vezes passamos por certas situações que nós mesmos causamos. E às vezes pela dureza do nosso coração, a gente passa por certas situações da nossa vida. Mas o que Deus quer nos mostrar nesses ensinamentos da palavra, no domingo passado foi trazida uma palavra, nesse domingo uma outra palavra de Deus, e assim será nos demais domingos, onde Deus quer mostrar que a saída do povo, ela é real. O povo não poderia ficar mais 400 anos ou mais tempo no Egito. Meus queridos, nós estamos no Egito. Vivemos num mundo onde o mundo tenta nos escravizar, nos deixar escravo. E quem é o faraó deste mundo? É o diabo, é o adversário. Que a palavra nos diz que ele anda ao derredor procurando quem possa matar, tragar. E o adversário, a intenção dele é matar, roubar e destruir. Essa é a intenção. Faraó, ele escraviza o povo. Ele pega o povo e queria que o povo trabalhasse constantemente, dia e noite, e que o serviço não parasse. Hoje nós vemos isso. O mundo globalizado, o mundo conectado, o mundo onde as informações são reais, são em tempo real, as notícias. Os meios de comunicações nos trazem um momento de escravidão. Porque se a gente for parar para olhar, né, as pessoas estão agora habitoladas, estão com seus pensamentos totalmente distantes de Deus. E para que isso acabe, era necessário que o povo saísse. Nós precisamos entender que nós precisamos sair de um domínio de Faraó para viver os domínios de Deus, os domínios do Espírito de Deus, que é santo. E para que isso aconteça, Deus precisava sacudir o povo. Quantos querem ser sacudidos aqui nessa manhã? Eu quero, né? Porque eu não quero ficar na minha condição. Se for olhar como um homem, eu tinha ficado em casa, descansando, um domingo tranquilo, de chuva, né? Bem friozinho, bom para ficar dormindo e descansando. Mas eu quero ser sacudido por Deus. Porque Deus, ele vai agir em nosso favor, de maneira tremenda. Eu sei que há algumas pessoas que ainda estão escravizadas, outras já entenderam o projeto de Deus, outras já entenderam o chamado de Deus, mas Deus, ele vai sacudir uma igreja que está pronta para sair. Uma igreja que está no êxodo, que está na saída para um lugar que Deus já havia prometido, que é a terra que mana leite e mel. Nós não somos daqui deste mundo. Nós estamos aqui. Mas o nosso objetivo é uma terra que Deus, ele prometeu. Quando Jesus disse aos seus discípulos: olha, não vos deixei órfão, deixei para com vocês o Espírito que é consolador, que ele vai testificar nos seus corações. Mas eu estou indo ao Pai porque eu vou preparar um lugar. Então há um lugar para mim, para a Fernanda, para o Mauro, para todos nós que aceitamos, que desejamos sair do êxodo, sair da escravidão para viver uma nova vida com Cristo. E meus queridos, Deus, ele foi trabalhando durante todo o período, através da libertação do povo ali no Egito, e Deus chamou a Moisés, chamou ali o seu irmão Arão, chamou um povo para ser separado por Deus, para que pudesse estar junto para o mesmo objetivo, que era alcançar a terra. Mas 400 anos é um tempo bem grande.
onde nós começamos a entender que o povo estava ligado a uma terra, que não era a terra prometida, mas era o Egito. Porque com o tempo as pessoas vão se acostumando, vão achando que tudo é normal e não é. Meus queridos, nós não podemos aceitar as coisas que o adversário nessa última hora está propondo para a igreja. Se a gente perceber, certa ocasião, o faraó deixou o povo ir. Vocês podem ir, mas vocês vão deixar as crianças e as mulheres. Numa outra ocasião, vocês podem ir, mas as ovelhas, o gado vai ficar. São propostas que o adversário nessa última hora tem colocado perante a igreja. E nós não podemos viver esse misticismo, essa mescla, onde o adversário nessa última hora, a intenção dele não é tirar mais as pessoas da igreja, é confundir as pessoas dentro da igreja. Isso é muito sério. Você precisa refletir nisso, porque o adversário ele não está preocupado em você sair da igreja. Ele está preocupado, a você que veio aqui na manhã, vai vir hoje à noite, vai vir na segunda-feira, no culto de oração, na terça da resposta, no grupo de crescimento. Ele está preocupado com você que está aí a cada dia. Ele quer confundir a sua mente. Ele quer desviar o seu projeto. Ele quer que você não pense mais numa terra que Deus havia prometido aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, uma promessa que Deus havia feito para os seus, que ele iria sim cumprir. Moisés alcançou a terra prometida? Não, mas ele viu. Porque aquilo que os olhos não viram, o coração não se levantou no coração, é o que Deus preparou. Moisés errou em algumas circunstâncias, e por isso não herdou a terra prometida, mas ele viu. A promessa de Deus não ficou em vão. Moisés, ele não deixou de contemplar aquilo que Deus havia preparado para o seu povo. Meus queridos, eu quero que você entenda que vivemos dias difíceis, de escravidão, de perseguição, tá? A igreja tem vivido momentos de perseguição, mas se em todas essas coisas nós permanecemos firmes, se a gente acreditar na promessa de Deus, crermos que Deus preparou um lugar para nós, nós vamos alcançar a terra que Ele prometeu. Mas antes disso, antes de alcançar a terra prometida, eu quero dizer para você que Deus ele vai sacudir a igreja dele. Sabe, infelizmente nós estamos vivendo algumas igrejas com os pensamentos contrários, onde Satanás já entrou para trazer divisão, trazer confusão. A mescla se acomodou em muitas igrejas, achando que tudo é normal, tudo é tranquilo. Aquilo ali pode, não tem nada a ver. Se engane, tá? Não é por aí. Deus deu alguns mandamentos para o seu povo. E aqueles mandamentos eram como uma instrução, como uma orientação. Porque Deus em si não era um Deus legalista, um Deus que queria que o seu povo morresse no deserto, não. Deus queria dar uma orientação, um modo de vida, um modo que o povo de maneira correta iria seguir, iria passar pelo deserto para alcançar a terra prometida. O problema é que muitos estão nesse deserto, nessa caminhada, e acham tudo normal e vão questionando, vão indagando, tudo bem. Queridos, muitos que saíram do Egito morreram perante o deserto. Foram murmuradores e não entraram na terra que Deus havia prometido. Então eu quero dizer para você, pare de amargurar, pare de murmurar e siga o ensinamento que Deus ele nos deu. Siga. E nesse seguir, nesse ide, vai acontecer muita coisa. E você não pode desanimar. Não desanime. Quantas pragas Deus enviou para o Egito? 5. Quantas? 10 pragas foram enviadas.
A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Tem certos momentos na nossa vida que vai acontecer certas situações e que eu falo que essas pragas foram enviadas da parte de Deus, tá? Deus foi muito bem claro com Moisés para dizer a Faraó que aqueles momentos, aquelas pragas seriam enviadas da parte dele. Pragas para o mundo são juízes, pragas para a igreja são sinais. A igreja precisa entender isso. Quando Deus ele está mandando uma situação, é juízo sobre o mundo. E para a igreja são sinais, são trombetas, são despertamento para que a igreja entenda que está quase no momento de sair. Por várias décadas, nós percebemos que ocorreram situações no mundo que trouxeram uma calamidade muito grande. Domingo passado falava as pragas, onde o rio Nilo se tornou em sangue, as pragas das rãs, dos piolhos, as pragas das moscas, foram enviados ao Egito para quê? Para que Faraó entendesse que o seu povo ia sair. Então, se você está aliançado com Deus, se você está com Deus, você vai perceber que esses momentos que Deus está enviando, uma praga, um sinal, uma pandemia, situações semelhantes, é para que você entenda que está quase na hora de sair. Porque, para a igreja, as pragas são sinais, para o mundo é juízo. Eu tenho certeza que a igreja, ele não vai viver o juízo de Deus. Praga é desgraça coletiva de grandes proporções. Algo familiar, não é? Que vivemos há 2 anos atrás, não é? Algo familiar, não é? Talvez Deus permitiu isso. Talvez não, Deus permitiu isso. Porque Deus é onisciente, onipresente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele poderia ter evitado isso? Sim. Mas Ele permitiu para que o mundo vivesse juízo e a igreja vivesse sinais. Então, pragas são desgraça coletiva de grandes proporções, uma calamidade. Vivemos isso. Não é, Fernanda? Vivemos isso. Sinais é a manifestação feita com o intuito de avisar, de advertir, de mostrar ou conjecturar alguma coisa. Então, quando Deus dá esses sinais, Ele está se manifestando, mostrando, feito com o intuito de avisar que está na hora já de sair. A igreja precisa viver que nós estamos vivendo um momento apocalíptico, um momento de saída, um momento em que vamos ouvir dizer, aí vem o noivo. E quem tiver azeite de reserva, quem tiver a candeia acesa, ela vai sair. Por quê? E interessante disso tudo, meus queridos, é que não vão ser pegos desavisados. Por quê? As pragas são juízos e para o mundo e para a igreja são sinais. Ninguém vai dar por desavisado. E a gente vê as pragas que aconteceram no livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída, e as pragas ocorreram justamente no momento da saída. Meus queridos, isso tudo que você está vendo são pragas, são juízos, são sinais para que daqui uns dias, daqui um momento, o momento do breve que a palavra nos fala, seja para a saída do povo de Deus. O que precisamos entender sobre as pragas do Egito? Êxodo 11, versículo 1, e o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre o Egito. Perceberam que aquilo que Deus trazia sobre o Egito era da parte de Deus?
Deus haveria de permitir isso para o Egito, para que o Egito entendesse que havia um povo separado. Nós estamos aqui nessa manhã com um povo separado, que vai sair, que precisa adorar, que precisa louvar ao Senhor, que precisa dizer: olha, Senhor, tua graça me basta, o teu reino venha sobre nós. E sobre o Egito, depois os deixará ir daqui. E quando os deixar ir totalmente, ou seja, toda a igreja será retirada. Ah, é a igreja família viva só? Não. Totalmente, quando vos deixar ir totalmente, ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor, a palavra nos diz que será salvo. Naquela saída, no último dia, onde Deus instituiu a última praga, a praga dos primogênitos, onde foram mortos ali todos os primogênitos do Egito. Quando Deus instituiu a ceia, instituiu ali a morte do cordeiro. Naquela noite, quando veio um anjo que executou o juízo sobre o Egito, e o povo saindo, até egípcio saiu. Até aqueles que quiseram ir com o povo, que ouviram falar: olha, Deus prometeu a este povo uma terra que mana leite e mel, eu vou também. Porque todo aquele que aceitar, todo aquele se prontificar e desejar, não, eu quero, esse será salvo. Quem está trazendo as pragas do Egito? O Senhor, o Yahvé, o Eu Sou. Entenda que as pragas é para Faraó, que estava com o coração endurecido. E meus irmãos, quem nesta hora está insensível às coisas que estão acontecendo, vão criar várias teologias conspiratórias. Vão começar a perceber: isso aí ocorreu, foi um acidente, que não sei o que lá. Mas tudo está no controle de Deus. A igreja precisa entender isso. São sinais que Deus está trazendo para a sua igreja, que Deus iria tirar o seu povo do Egito. Como será a saída do povo do Egito? Êxodo 11, 6 e 7. Haverá um grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca se houve um semelhante. Meus irmãos, no dia da saída, no dia do arrebatamento, que a igreja será tirada, a palavra nos diz que será um dia, um grande e terrível dia do Senhor. Você está preparado para o grande e terrível dia do Senhor? Terrível para o mundo e grande para a igreja. Porque nós vamos para a terra celestial, para o lugar que Jesus falou assim: eu mesmo vou preparar um lugar. O Egito ficou em choro, em tristeza, em angústia. Mas o povo de Deus saiu sorrindo, alegre, porque o povo agora estaria liberto de 400 anos de escravidão. Meus queridos, vamos sair daqui no grande dia que o Senhor nos chamar, alegres, felizes, porque nós vamos ver as promessas de Deus se concretizando na vida do seu povo, da sua igreja. O mundo vai ficar aqui em grande clamor, em grande angústia, mas nós estaremos alegres em Cristo Jesus. Como será os dias que antecedem a saída do povo de Deus? Olha só, Jesus disse em Mateus 24, 3 ao 7, que tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, e ele falando aos seus discípulos, dizendo: olha, cuidado que ninguém vos engane. Por muitos virão em nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vós ouvirão falar de guerras. Alguém ouviu falar de guerra esses dias? Rumores de guerra. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou seja, a saída da igreja vai se preceder de acontecimentos, guerra, rumores, mas ainda não será o fim. Mas o que Jesus disse, não tenha medo.
Não tenha medo. Nação se levantarão contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos e peste em vários lugares. Está acontecendo isso? Sim ou não? Está acontecendo. Está acontecendo um momento que antecede a saída da igreja? Está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É momento de nos atentarmos para a saída do povo. Chega de escravidão, chega de 400 anos, chega de incertezas, de tanta coisa que se promete e não se cumpre, de indecisões. Deus sempre está chamando o seu povo ao arrependimento. Deus sempre está chamando ao seu povo ao arrependimento. Sabe, terão dias que eles vão procurar as igrejas, mas as igrejas estarão fechadas. Não mais ouvirão o falar do Espírito Santo. É tempo de oportunidade. É tempo de nos despertarmos. É tempo de sairmos da nossa condição, da nossa razão, do nosso eu, do nosso achar, e começarmos a atentar para aquilo que Deus está mostrando. Pragas são sinais, são juízos para o mundo e sinais para a igreja. Nós precisamos nos despertar para este momento. Deus sempre está chamando o seu povo ao arrependimento. Nós percebemos que as pragas se iniciam com sangue e terminam com sangue. No início, quando Adão e Eva pecaram, foi necessário matar, derramar sangue por um animal. Um animal foi necessário que fosse degolado, fosse morto, sangue, para que Deus tipologicamente mostrasse que Jesus, a gente vê isso no início, em Mateus, também ele seria morto, para quê? Para que o povo fosse liberto. E a gente começa a perceber, o rio Nilo se tornou em sangue, a morte dos primogênitos. E Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou, e mais ninguém, e nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Meus irmãos, o juízo é eminente sobre o mundo, sobre Faraó, sobre o Egito. Talvez seja uma palavra dura, mas nós precisamos entender que atrás das pragas que Deus enviou para o Egito, há uma mensagem de Deus para o seu povo. E a gente começa a perceber que Deus, nessas pragas, Ele nos dá algumas lições para que possamos entender isso. Primeira, Deus é Senhor, Deus é Deus e Senhor de todas as coisas. Faraó se achava um Deus. Faraó era idolatrado no Egito. Tudo que estava ao seu redor era um Deus. O Nilo era um Deus. As rãs era um Deus. Se a gente for olhar na mitologia grega, nós começamos a perceber que tudo que está ali são deuses. Estão dentro da mitologia grega e que estão relacionadas com o Egito. O rio, Moisés. Quando Moisés foi tirado ali do cesto que estava no rio Nilo, estudiosos encontraram expressões do seu nome, que Moisés era chamado de Rapi Moshe. Ou seja, tirado do deus Nilo, porque Rapi era o deus Nilo. Só que depois, olha só como as experiências, como Deus ele traz experiências para nós, e Deus trabalha cronologicamente no seu tempo e na sua vontade. A gente percebe que Moisés ele sai, ele vai para o deserto, e lá ele vê uma sarça que ardia constantemente, não se consumia. E Deus vai trabalhando na vida de Moisés, e agora Moisés ele quer dizer tirado de.
O Rapi, que era do deus Nilo, do Nilo, ele já não tem mais. Futuras escavações que foram encontradas, só acharam o Moshe, que quer dizer tirado de. Ou seja, e a gente percebe lá em Daniel, quando seus amigos são levados para a Babilônia, eram trocados seus nomes. O que o adversário, o que o mundo tem feito é trocar a nossa identidade, o nosso pensamento, a nossa cultura e as nossas ideologias, os nossos pensamentos. Você vai lá, cria o seu filho na igreja, com tudo, aí o mundo vem o quê? Tentando ceifar, tirar, incrementar na sua mente ideologias satânicas. Isso é muito sério, meus queridos. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer mostrar que Ele é Senhor de todas as coisas. E que não é o Nilo, não é as rãs, não é o filho de Faraó, que também era um deus ali, quando se nascia um filho homem, era intitulado como um deus. Perante a nação, que haveria ali sucessividade sobre o seu reino. Depois de Faraó morresse, o seu filho ia herdar, e aquela geração, aquele Deus, aquele governo ia ser implementado por gerações. E o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo coração. Não terá outro Deus além do Senhor dos Exércitos. E quando Deus fala a Moisés, olha, Moisés pergunta ao Senhor, o que eu vou falar com o Faraó? Ele fala assim, diga que eu sou. Olha só, que forte. E quando a gente entende que Deus é Senhor de todas as coisas, eu começo a entender que não é o Nilo, não é as rãs, não é o nosso filho. Olha o que Deus faz com Abraão, pede a ele, olha, vá lá e sacrifica o seu filho. Porque muitas vezes ali, o seu filho era o seu Deus. Ele havia tido um filho na sua velhice e talvez não teria outro. Mas ele coloca ali o seu filho como um Deus, Abraão faz isso. Mas Deus, para testar a ele, fala assim, olha, pega ele e vai e sacrifica. Quantas vezes Deus tem nos testado acerca de coisas que no nosso dia a dia nos colocamos como deuses. O celular é um Deus. A televisão é um Deus. O filho é um Deus. A esposa é um Deus. Pessoas que já não conseguem, já estão na idolatria. E não consegue tirar um momento para orar a Deus, em dobrar os seus joelhos do grande eu sou, do Deus que tirou o povo com mão forte do Egito, e Deus, aquele povo já havia visto as mãos do Senhor sido operada desde o princípio. Eles conheciam a história, através dos patriarcas que haviam trazido ali um legado acerca de quem era Deus. E Deus, Ele trabalha, porque Deus também quer nos ensinar que Deus é soberano e tudo está no controle de Deus. Você está passando uma dificuldadezinha? Tudo está no controle de Deus. Está passando por prova no seu local de trabalho, dentro da sua família, com seu filho, com seu amigo, está passando por uma enfermidade? Tudo está no controle de Deus. Deus enviou as pragas para mostrar e destruir os ídolos e falsos deuses. Eu disse aqui no início, talvez você tenha passado por algumas provas e lutas, que Deus está querendo trabalhar na sua vida para tirar alguns deuses, algumas prioridades na sua vida. E às vezes a gente não percebe isso, não entende o que Deus, Ele quer fazer no meio do seu povo. Tirar a razão, tirar o eu, tirar o ídolo. Moisés precisou ser levado ao deserto. Deserto é lugar de provação. 40 anos. Jesus ficou 40 dias no deserto. Nós começamos a perceber que a pessoa, para ela ser transformada e moldada, ela precisa sair da sua condição e ir para onde? Para as provações, para o deserto.
Mas precisamos entender que mediante essas coisas, provações, luta, enfermidade, perante isso nós precisamos ser aprovados diante de Deus. Meus queridos, vira para o seu irmão e diz assim: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. O que Deus fez na primeira praga? Moisés tocou o rio e as águas viraram em sangue. Os peixes morreram. Quando veio a 10ª e última praga, a morte do primogênito, o Nilo era um rio. O filho de Faraó, o rio era um deus. O Nilo, o filho de Faraó, era um deus. E Deus, ele vai e toca. Ele fala com Moisés assim: olha, pega a tua vara e estenda sobre o rio. O rio virou em sangue. Não tinha mais vida. Nós precisamos morrer aquilo que é um ídolo para nós. Na nossa vida contínua, no nosso dia a dia. Precisamos. O filho de Faraó precisou ser morto porque Faraó endureceu o seu coração a cada dia. Meus queridos, não que Deus seja mau, mas nós precisamos entender que se a gente endurecer o nosso coração, vai ser pior. Precisamos estar sensíveis ao ouvido, com os nossos ouvidos atentos acerca daquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Os discípulos haviam turbado o seu coração, estavam tristes porque Jesus havia sido morto, havia ressuscitado e agora ele ia assunto ao céu. Eles ficaram chateados com aquilo, não teria mais um líder, Jesus já não estaria mais presente ali com eles fisicamente, mas Deus deixou o Consolador, aquele que ia testificar nos seus corações porque os discípulos entendiam que Jesus era um ídolo. Sim, Ele é o nosso único Senhor e Salvador, mas eles colocaram Jesus como uma figura, como hoje muitos têm colocado uma cruz, uma Bíblia, têm vivido só aquele madeiro, aquela situação, e não estão buscando a Deus. Tem pessoas que acham que não precisam ir na igreja porque elas são a igreja. Pare com isso. Precisamos viver um momento de unidade, de comunhão, porque as pragas são juízos para o mundo e sinais para a igreja. O que Deus, Ele quer nos mostrar é que não é necessário sacrifício. Abraão matou o seu filho? Não, porque Deus havia já providenciado um cordeiro. Meus queridos, não é necessário sacrifício, não é necessário desobediência, não é necessário fazermos aquilo que não nos dá conta. Nós precisamos apenas obedecer, servir a Deus. Deus envia as pragas para juízo e para promover justiça. Êxodo 9:3, eis que a mão do Senhor será sobre todo o teu gado, que está no campo, é a palavra de hoje. Quando Deus ele envia a quinta praga, a praga da peste nos animais, então Deus ele mostra ali o seu povo que, no versículo 3, capítulo 9, versículo 3, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as suas ovelhas, e não será nenhuma delas mortas. Deus envia a praga para juízo, para o mundo, mas para promover justiça. Se você está conectado com Deus, você entendeu que o juízo é para o mundo, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, você vai receber a justiça de Deus. Sabe, meus irmãos, é muito sério, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Não há dois caminhos que levam à eternidade. Não há duas opções que levam à eternidade. Quando Deus disse a Moisés, diga a Faraó que eu sou
Deus estava dizendo para Moisés, e que isso veio a se concretizar no Novo Testamento, que Ele eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água que tira a sede, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e direção certa. Não há outro meio, não há um atalho, não há outra situação que te leva a Deus. O que leva a Deus é o arrependimento. As pragas foram enviadas para o Egito para que o povo entendesse que haveria juízo e para promover justiça, porque Faraó precisava entender que era necessário ele se humilhar perante Deus. Você tem se humilhado perante Deus? E sabe, há certas situações, meus queridos, que Deus ele vai falando. Quando Deus falou para Faraó, quando Deus falou para Moisés que o coração de Faraó iria se endurecer, que o próprio Deus ele iria endurecer o coração, é uma expressão muito idiomática, né? Sabe quando você vira para alguém, vocês que têm filho, fala assim, olha, não faz isso. Aí o menino vai lá, repete a mesma coisa. Aí a mãe já estressada de novo, não faz isso não, meu filho. Aí o pai vem, não faz isso não, meu filho. Aí por pouco a gente vira e fala assim, não, então faça, pode fazer. Não é assim? Quem que é mãe aqui, pai? Né? A gente sempre, né, Isabela? Às vezes a gente vai indo, fala, né? Ó, faz isso não, faz isso não, faz isso não. Chega ao ponto, né, mãe, né, pai? Ó, vai, faz então. Acaba deixando. E Deus, ele permitiu a Faraó que ele vivesse isso, porque Deus havia mostrado ele de tantas formas que era necessário deixar o povo ir, que era necessário que o povo entendesse que aquele povo que estava era um povo separado por Deus. Para onde? Para um lugar que Deus já havia mostrado, para uma terra prometida. E Faraó endureceu seu coração cada dia mais e não foi levado ao arrependimento. A igreja que vai subir hoje, meus queridos, é a igreja que tem arrependimento no seu coração. Sabe, a gente pecou, hoje a gente já pecou. Nos pensamentos a gente pensa. E se não houver arrependimento, porque Faraó tinha com seu coração, na sua mente ali, não, esse povo é escravo, esse povo é escravo, esse povo vai sofrer, esse povo vai morrer aqui no Egito. E quando às vezes a gente tem isso no nosso pensamento, pensamentos maus, pecaminosos, que trazem destruição e condenação, mas se não fosse o ato de Jesus ali na cruz, se a graça dele não tivesse sido derramada sobre a nossa vida, nós não entenderíamos isso. E nós entendemos isso, por isso que somos levados ao arrependimento, através da voz que o Espírito Santo fala aos nossos corações, que testifica cada um de nós, do nosso pecado, da nossa situação, e somos levados ao arrependimento. E quando nós somos levados a isso, nós começamos a entender o que Deus, Ele quer fazer para nós. Deus, Ele envia sinais, pragas, para amolecer o nosso coração. Eu quero dizer para você, se você está passando por lutas e provas, Deus talvez está te testando. A palavra nos fala que Deus, Ele não nos dá lutas maiores que possamos suportar. Se você está vivendo essa luta aí, saiba de uma coisa, está tudo no controle de Deus. Está dentro daquilo que você suporta. Para você entender que Deus é Deus, que Deus é soberano, que Deus tem levado o homem ao arrependimento.
Porque todo aquele que se arrepender, se prostrar, o Espírito Santo testifica isso no nosso coração, esse sim vai alcançar o acesso ao Pai. Jesus não morreu na cruz em vão, Ele foi o caminho, a direção, para que nós tivéssemos uma ligação, porque não adianta, não viria o Espírito Santo se Jesus não tivesse morrido. A morte do Cordeiro, que seria passado o seu sangue nos umbrais, era isso, era que teríamos agora introdução ao Santo dos Santos. Isso é mostrado depois no tabernáculo, ao lugar santo do santo, que era aspergido sangue sobre o altar. Nós precisamos entender isso, meus queridos. E Deus sempre mostrando através de tipologias que Deus, Ele ama a vida do pecador. 400 anos de escravidão. Deus envia sinais para mostrar que há um projeto de Deus para o seu povo. Não iria mais o povo viver 400 anos de escravidão, não iria mais o povo ficar em humilhação, não iria mais o povo ficar em desesperança. O que Deus queria dar para o seu povo, uma terra que mana leite e mel, uma terra de refúgio. Olha o que Moisés, ele desejou no seu coração, quando o autor aos Hebreus, no capítulo 11, chamado de os heróis da fé, olha aqui que o autor, ele escreve acerca de Moisés, que pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. E pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escondendo antes ser maltratado com seu povo, que era o povo de Deus, do que por um pouco tempo de gozo e pecado. Moisés desejou ser maltratado com o povo de Deus, que era escravizado, do que ter um pouco de tempo de gozo do pecado. E ele continua dizendo assim, olha, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Meus queridos, nós já estamos chegando ao final desse culto da manhã. Se o louvor quiser subir, nós já estamos encerrando este culto. Moisés, ele desejou, ele tinha no seu coração fé, a certeza. Mesmo ele não entrando na terra prometida, a terra física, mas ele entrou na terra, nas mansões celestiais que Deus prometeu. E meus queridos, ele rejeitou as riquezas, os valores deste mundo, para ser maltratado. E às vezes perguntando quantas vezes somos maltratados, quantas vezes passamos por lutas, provas e perseguições, e às vezes achamos que o ímpio está melhor, está bem, mas o ímpio está vivendo no gozo do pecado por um tempo que é passageiro, mas nós vivemos um tempo que é eterno, tendo por maior riquezas os valores de Cristo. E meus queridos, nessa manhã eu gostaria que você entendesse isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um grande momento de excelência e de alegria. Moisés entendeu isso. Ele não quis os desejos, os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista uma recompensa. Qual que é a sua recompensa nesta manhã? É viver neste mundo, é ter o melhor deste mundo, viver no Egito, ou crer naquilo que Deus, Ele tem para você?